Olha só, veja isto. Um novo continente foi descoberto no Oceano Pacífico. Mas você não gostaria de passar férias lá. As pessoas usam plástico todos os dias. É barato, conveniente e fácil de produzir, não é verdade? Aqui estão alguns fatos para mostrar como esse material é popular em todo o mundo. Aproximadamente 1 trilhão de sacolas plásticas descartáveis são jogadas fora todos os anos. Em outras palavras, isso equivale a 2 milhões de sacolas plásticas por minuto. Em 2016, as pessoas compraram bebidas em 480 bilhões de garrafas plásticas. Apenas 10 anos antes, esse número era muito menor, 300 bilhões. Todos os dias, as pessoas no mundo usam mais de 500 mil de canudos plásticos. Quanto ao plástico bolha, a quantidade produzida em apenas um ano seria suficiente para cobrir nosso planeta ao redor da linha do Equador. E você poderia fazer isso não uma vez, mas 10 vezes. 500 bilhões de copos plásticos são usados e descartados anualmente. Os amantes do café usam 16 bilhões de copos descartáveis por ano. Estes são contados separadamente por serem revestidos com plástico especial no interior. As tampas também são produzidas em plástico. Mais de 14 milhões de toneladas de espuma plástica, poliestireno, são fabricadas todos os anos. Os americanos se livram de 25 bilhões de copos de isopor em um ano. Quando você levar alguma coisa para casa em um saquinho plástico, lembre-se desse número: 269 mil toneladas. Isso é o quanto de dejetos plásticos já foram jogados no Oceano Mundial. Você pode perguntar: por que está me contando sobre resíduos de plástico quando eu estou pronto para assistir a um vídeo sobre um novo continente? Essa é uma pergunta razoável, mas não surgiria se você não soubesse que este novo continente é uma ilha que consiste unicamente em lixo e lixo de plástico. Na verdade, existem 3 enormes ilhas de lixo no mundo: no centro do Oceano Pacífico Norte, no Oceano Índico e no Oceano Atlântico. Para resumir, uma grande parte do lixo que acabamos de falar vai parar no oceano. A distribuição desses resíduos de plástico é extremamente desigual. Devido a ventos e correntes, o lixo tende a se reunir em lugares específicos. A maior das 3 ilhas de lixo situa-se no norte do Oceano Pacífico. É chamada de a Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Foi notada pela primeira vez na década de 1980, mas não valia a pena se preocupar na época. No entanto, as estimativas mais recentes preocuparam os pesquisadores. Eles descobriram que o tamanho da ilha de lixo é, atualmente, mais de 1.500.000 quilômetros quadrados. Isso é de 4 a 16 vezes maior do que nos relatórios anteriores. Este enorme território é maior que o Alasca, maior do que países de tamanho significativo como Irã e Mongólia, 2 vezes maior que o Texas e 3 vezes maior que a França. Segundo a revista Scientific Reports, existem mais de 1,8 trilhão de peças de plástico acumuladas nessa área. Esse entulho pesa cerca de 90 mil toneladas. Isso equivale ao peso de 500 jatos jumbo. Cara, isso é muito lixo. O que exatamente é esse lixo? A maioria das peças é de minúsculas partículas de plástico, que são menores que 1/10 de uma polegada. Hoje em dia você pode encontrar esses microplásticos até mesmo em garrafas de água. Essas partículas representam aproximadamente 8% da massa total. 46% da grande mancha de lixo do Pacífico é formada por redes de pesca. O resto são outros tipos de resíduos de plástico. Ambientalistas acreditam que mais de 8 milhões de toneladas de plástico entram no oceano todos os anos. E esse número é enorme e é apenas 3% do lixo mundial. Os principais poluidores são os países asiáticos e a China está no topo da lista. Sua indústria está no auge e os problemas ambientais ficam em segundo plano. Bem, para aqueles que acreditam que o nosso planeta está sofrendo de superpopulação, novos continentes podem parecer uma coisa boa e que seriam bem-vindos. Mas não quando esses continentes são feitos de lixo. Por que o plástico no oceano é tão perigoso? Você provavelmente entende que há mais do que apenas a questão da beleza. Aqui estão os problemas mais sérios relacionados à poluição plástica do oceano. Peças de plástico tornam-se extremamente frágeis sob a influência da luz solar.
elas também colidem com outros detritos ou rochas. Como resultado, pequenas partículas de plástico aparecem. O que acontece depois? Os habitantes do mar e os pássaros mastigam esses pequenos pedaços de plástico, pensando que são comestíveis. Na maioria dos casos, esses objetos matam os animais ou ficam presos em seus corpos. Além disso, alguns tipos de plástico liberam substâncias tóxicas que envenenam criaturas descuidadas o bastante para engolir um objeto estranho. Durante seus 30 anos de história, a International Coastal Cleanup relatou cerca de 700 espécies que foram mortas ou feridas por resíduos. Essas espécies variam de pequenos plânctons a enormes baleias. Aqui estão algumas estatísticas tristes. 100 mil animais marinhos e mais de 1 milhão de aves marinhas morrem a cada ano, simplesmente porque comeram algo que não deveriam, ou seja, plástico. Surpreendentemente, algumas espécies marinhas estão à beira da extinção neste momento. E a razão é a poluição plástica do oceano. Quando os peixes se alimentam de plástico, isso influencia toda a cadeia alimentar. Criaturas menores têm problemas digestivos terríveis, que obviamente não são tratados. Elas morrem de lesões intestinais, mas isso também espalha o risco em toda a cadeia alimentar, envolvendo peixes maiores e mamíferos marinhos. Como já mencionamos, alguns tipos de plástico são tóxicos. Além disso, esse elemento tem a capacidade de absorver substâncias tóxicas como mercúrio. O que você acha que vai acontecer se preparar um peixe que tenha plástico dentro dele para o jantar? Consegue ver como as coisas podem ficar extremamente perigosas? As pessoas continuam pescando em águas poluídas, e é por isso que há uma grande possibilidade de que algumas substâncias nocivas cheguem à sua mesa de jantar. Toxinas encontradas em diferentes tipos de plástico podem causar câncer, problemas no sistema imunológico e provocar defeitos congênitos. Há mais um problema que cresce proporcionalmente à quantidade de resíduos plásticos no oceano. Animais marinhos ficam presos em redes de pesca e outros tipos de lixo, como fitas e sacolas plásticas. Como resultado, esses seres não conseguem se libertar e morrem de fome. Os pássaros geralmente morrem engasgados, depois de tentar engolir um objeto brilhante que chamou sua atenção. Muitos também sufocam depois de se enroscarem em detritos. Vários estudos estimaram que 44% das aves marinhas, bem como as tartarugas marinhas, têm objetos plásticos dentro ou ao redor de seus corpos. Como você pode ver, o problema do lixo plástico no oceano é extremamente sério. Alguns pesquisadores estimam que até 2050, a massa total dos resíduos no oceano será igual à massa total de todos os peixes. Alguns países estão prontos para anunciar um desastre ecológico. Vamos dar uma olhada em Bali, na Indonésia. Este é um dos destinos de surf mais populares do mundo. Até recentemente oferecia condições perfeitas para relaxar e surfar, mas hoje em dia, Kuta, um dos melhores lugares para o surf, tornou-se famoso por sua praia inacreditavelmente poluída. Há alguns dias, esta praia extensa pode estar limpa e bonita, mas você pode chegar lá na manhã seguinte e encontrar a praia coberta de lixo. As autoridades indonésias declararam recentemente uma emergência de lixo. É hora de tomar medidas com mais de 100 toneladas de lixo trazidas todos os dias para as praias de Seminyak e de Jimbaran até Kuta. O oceano ao redor desses lugares já recebeu o apelido de o Mar de Plástico. Para impedir que nossos lindos oceanos se transformem em depósitos de lixo plástico, as pessoas precisam fazer alguma coisa. Existem várias maneiras de resolver este problema. Por exemplo, remover o lixo que já está no oceano. Neste caso, o plástico removido poderia encontrar novos usos em diferentes esferas. Yume-no-shima, uma ilha na Baía de Tóquio, foi criada a partir do aterro de resíduos. Hoje em dia, há um estádio com um museu e um parque nesta ilha artificial. Outra saída é diminuir a poluição ou pará-la completamente. Isso pode ser feito educando as pessoas e começando a usar apenas plástico biodegradável, que leva de 1 a 5 anos para se transformar em poeira. Ainda assim, precisa de condições específicas para que se degrade, por exemplo, água e luz ultravioleta. Também podem haver algumas opções mais extravagantes. Há pelo menos uma criatura viva na Terra que fica feliz por estar cercada pelo máximo de plástico possível. Esta criatura maravilhosa é a larva da traça da cera e precisa de apenas 40 minutos para comer um buraco considerável em um saco plástico.
As larvas decompõem facilmente produtos de polietileno normais. Os cientistas ainda não sabem como esse fenômeno funciona, mas talvez seja assim que a mãe natureza tenta se manter saudável? Seja qual for a solução, é hora de as pessoas agirem para proteger o nosso planeta para que não sufoque sob pilhas de lixo plástico. Pressione o botão like se você sempre tenta ser cuidadoso e fazer sua parte para manter nosso planeta seguro.